E por que esse casal se dá tão bem, né? Hoje nós vamos olhar o consciente e o inconsciente dos dois para ver como é que eles agem, né, no dia a dia. Vamos dar uma olhada? O mapa e os números da consciência da Patrícia, o que que a gente vê? Uma alma 8 que tem que chegar no oposto complementar, que é o 9. Alguém que é verdadeira, que é muito justa, que é super proativa, focada, ambiciosa e que quer chegar no amor universal, no coletivo, em servir, em ensinar e aprender, né? Através do que? Através da liberdade, tomando decisões muito livres, com muito movimento, mas usando as ferramentas de uma maneira segura, né? Essa expressão em 4 pede confiança, pede trabalho duro, né? Ainda mais que ela também tem um número poderoso em 4 e ela tem um desafio em 2 que faz com que ela seja um desafio para ela desenvolver as parcerias. Justamente para ela poder chegar nesse amor universal, ela tem que saber escolher muito bem quem ela traz para a vida dela. E como é que funciona o inconsciente dela? Ela precisa ser independente, ela tem um fundamento de vida é imprescindível que ela tome as próprias decisões. Então ela nunca daria certo com uma pessoa invasiva, com uma pessoa que quer, na desculpa de cuidar, né, acaba invadindo, tomando as decisões por ela, né? Então não, ela precisa desse espaço. Por quê? Porque o desejo de vida inconsciente dela é sociabilização, é leveza, alegria, ter amigos, ter uma vida social muito ativa, né? Então, olhando esse perfil da Patrícia, realmente ela precisa de um parceiro que tenha os limites, né, para saber onde ajudar e onde não invadir, para que eles possam fazer as trocas evolutivas necessárias para o caminho de cada um. Gustavo, ele é essa alma 7, a gente não pode esquecer que esse 7 aqui vem de um número kármico 16, né? Ele é uma alma profunda que muitas vezes tem muito medo da força espiritual dele, né? Ele é um cara que vem para trabalhar a verdade, a justiça, que é a alma da Patrícia, né? Ele tem um sonho e ele toma decisões pensando na família, no amor, na união, né? E ele também tem a mesma expressão da Patrícia, ele quer tudo da maneira correta, ele precisa de confiança, ele precisa de segurança, né? E ele tem, olha lá, lembra do desejo de vida da Patrícia, que é 3? É o número poderoso dele. Ele tem uma questão que ele precisa realmente trabalhar a sociabilidade, a flexibilidade, né? Porque ele, como é uma alma 7 com 8, qual que é o grande desafio aqui para o Gustavo? Que ele seja crítico demais, né? Prepotente no sentido de achar que só ele sabe a verdade, e aí ele fica arrogante, ele vai viver a verdade dele de uma maneira isolada, e ele não pode fazer isso. Por que que a gente fala isso? Porque ele tem um número poderoso 3, onde ele precisa realmente trabalhar a flexibilização, a adaptabilidade, para poder viver uma vida sociável, e a Patrícia chama ele para isso também, inconscientemente ela vai ensiná-lo, né? E uma outra coisa legal é que ele tem um desafio maior em um. O desafio dele é justamente saber onde e como se colocar, né? Para não se deixar que as pessoas e as situações passem por cima dele, mas também que ele não fique isolado, achando que ele é a última bolacha do pacote, né? E aí, olha que legal, o inconsciente dele também tem um fundamento de vida 1, que é onde a liberdade, a individualidade precisam ser preservados. Ele tem que tomar as decisões da vida dele. Por quê? Porque ele sabe que isso é o primeiro passo para que ele realmente possa estar aberto e disponível para ter relações de confiança, ter relações estáveis, que é o desejo de vida inconsciente dele, que é o desafio maior da Patrícia, né? Então a gente tem realmente aqui um casal
onde os números se relacionam muito bem aqui. Então, casal, aqui vai uma mensagem para vocês, para que vocês nunca esqueçam como cada um precisa realmente ter a sua independência, a sua individualidade. Isso é uma questão imprescindível para que vocês tenham vida longa. Respeitar o limite do outro, né? A Patrícia vai puxar o Gustavo para a sociabilidade, porque para Patrícia ter amigos, então esse negócio de ficar só fechado em casa, que às vezes o Gustavo pode gostar, né? Com essa alma 7 aí, às vezes ele pode querer dar uma de coruja e ficar ali na toca, né? Sem querer ver muita gente, sem muita paciência. Para ele é muito importante também desenvolver esse 3 que a Patrícia pede inconscientemente. E no caso aqui do Gustavo, para ele viver relações estáveis, né? O inconsciente dele pede isso, é o desafio maior da Patrícia. Então ele também vai ajudá-la a construir essa relação, né? Respeitando a individualidade de cada um. Então, casal, preste atenção nisso que tem tudo para ter vida muito longa aí a relação de vocês. Para complementar essa análise desse dia, né, o que é importante a gente olhar também? Aqui a gente tem as vocações, como é que cada um é no trabalho. Isso é importante para que eles possam interagir também, lembrando dos limites, onde pode se ajudar, onde tem que deixar a pessoa sozinha, né? No caso, a Patrícia tem uma vocação em 7, ela precisa fazer coisas no detalhe, que é a alma do Gustavo. Gustavo pode ajudar a Patrícia, né, quando ela tiver com dificuldade de planejamento, dificuldade de aprofundar alguma questão, né, se ela abrir espaço para o Gustavo, ele pode ajudar bastante, né, para que ela investigue, para que evite erros. Então aqui tem uma interação legal do lado profissional, né? E o Gustavo, ele tem uma vocação em 6. O que quer dizer isso? Que ele busca atividades em grupo. Para ele é gostoso, apesar dele ser uma alma 7, ele se sente muito bem colaborando, harmonizando, incluindo pessoas, né, trabalhando atividades coletivas. Então ele é um cara que é puxado para esse lado, que é também essa energia do 6, é uma energia que os dois vão viver. Amanhã a gente vai falar sobre isso, mas os dois estão vivendo a última realização deles, que é 6, onde família é muito importante, né? Onde cuidar do outro é muito importante, onde colaborar é muito importante. Então eles têm aqui realmente energias do dia a dia do trabalho que os aproximam também. A última coisa que eu gostaria de deixar marcado aqui para esse casal é outro número importante, que é a qualidade de apoio, que é onde cada um reenergiza, recarrega as baterias, que mostra também que não existe conflito entre eles, né? A Patrícia, ela encontra apoio, ela precisa fazer no dia a dia, ela precisa trabalhar com o que ela realmente gosta, porque é no trabalho que ela se reenergiza, né? E o Gustavo, ele se reenergiza através do 5, que pede o quê? Movimento, transformação, ele precisa estar em movimento, né? Então, aqui a gente não tem ninguém, por exemplo, a Patrícia podia ter se ela tivesse uma qualidade de apoio 2 ou uma qualidade de apoio 6, né, ou o Gustavo por aí, poderia ser que um quisesse mais a presença do outro, mas como os mapas são muito sincrônicos, a gente não tem essa demanda. Então, na hora de se reenergizar, cada um tem a sua própria estratégia e não depende do outro, né? A Patrícia vai para o trabalho, o Gustavo vai para as mudanças. Legal isso aqui, hein? Ai, eu tô amando fazer essa sinastria, né? Tão bom quando a gente vê duas almas que são muito sincrônicas e que tem um mapa, né, que mostra que é para a vida toda. Isso é muito bom. Qual que é a armadilha aqui que eu deixo marcado para esse casal? Eles não podem, de forma alguma, entrar no lado sombra, principalmente do 4. O 4 vibrando no sombra vira controle,
vira dependência. Isso vai sufocar a outra metade. Qualquer um deles que comece a tomar decisões pelo outro, sem trocar ideia, sem abrir espaço para um diálogo, isso desanda totalmente a relação. No caso do Gustavo, qual que é a grande armadilha aqui, né? Ele tem essa alma 7 que vem de um número kármico. Número kármico 16 mostra que ele, em outras vidas ele rompeu com o divino dele. E geralmente as pessoas que têm esse número kármico, elas têm muito medo da própria espiritualidade, da própria intuição. Então, para o Gustavo, a maior armadilha é ele não confiar na intuição dele e começar a buscar subterfúgios para controlar outra pessoa. Isso desanda também a relação, né? Mas se eles mantiverem essa troca, né? Poxa, o Gustavo ele tem aqui o desejo de vida 2, ele quer inconscientemente a energia, o movimento de alma dele leva o Gustavo para a relação de confiança, né? E o movimento de alma da Patrícia leva ela para alegria, para sociabilização. Então, assim, é importante manter essas duas energias muito ativas, a troca equilibrada, porque os dois têm que ser grandes, então nada de um querer crescer na frente do outro, achando que é mais poderoso, que é mais inteligente, que pode mais. Isso desequilibra. Não, eu cuido de você e começa a tomar decisões pela outra pessoa. Isso não pode acontecer. O que precisa sim é aquela troca em que um dá sempre o que o outro pode receber e vice-versa. É uma maravilha. Até amanhã. Amanhã nós vamos falar aí sobre o momento deles e o que vem pela frente.